Atenção, esse vídeo mostra cenas e descrições bem pesadas que podem incomodar algumas pessoas, então já fica o aviso, assista com cautela. Hoje a gente vai explorar várias formas de como a Ilha da Caveira pode te jogar direto pro fim da cadeia alimentar, e do jeito mais chocante e sangrento possível. E se for sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, então já fica preparado porque a gente vai começar com os 10 piores jeitos de morrer de forma brutal na Ilha da Caveira. Começando aqui com o nosso primeiro tópico, temos a morte vinda de cima. Na Ilha da Caveira, até os bichos menores conseguem ser uma ameaça real. Os Leafwings são a prova perfeita disso. Com aquele tronco que eles têm, cheio de ossos serrados, eles conseguem se camuflar e despencar lá de cima em qualquer vítima distraída. Agora vamos pro lado mais pesado da história. Existem indícios de que os Leafwings eram capazes sim de arrancar membros humanos. E o mais assustador é que eles pareciam ter um entendimento básico da anatomia das presas. Sabiam exatamente onde atacar para impedir a pessoa de correr, reagir ou até pedir ajuda. As bordas serrilhadas do tronco podiam causar cortes profundos nos tecidos, provocando uma perda enorme de sangue e no fim das contas levando à morte. Seguindo para o nosso segundo tópico, temos eletrocutado até a morte. Se você achou os Leafwings assustadores, espera até conhecer o abutre psicótico. Ele é praticamente um primo biológico dos Leafwings, mas seguiu um caminho evolutivo diferente. Ele não precisa de camuflagem e ainda tem receptores de luzes nos olhos. Isso dá para ele visão térmica, perfeita para encontrar presas em potencial, no caso, os humanos. E a coisa fica pior, esses animais realmente honram o nome deles. Eles comem um tipo de baiacu venenoso por vontade própria, o que coloca eles num estado de loucura absoluta, deixando tudo ainda mais agressivo. Para completar o pesadelo, a graphic novel Skull Island Birth of Kong sugere que eles podem lançar descargas elétricas pela boca contra qualquer alvo. Se um humano fosse atingido, a corrente elétrica seria suficiente para causar contrações musculares absurdamente dolorosas, te deixaria totalmente incapaz de se mover e ainda provocaria fibrilação ventricular, que pode matar na hora, sem contar as queimaduras de segundo grau que viriam junto. E o pior disso tudo é que se você morrer com um choque ainda você sai no lucro, porque se os abutres chegarem perto, eles provavelmente vão te rasgar antes mesmo de você entender o que aconteceu. Seguindo para o próximo tópico, temos o estrangulado e digerido vivo. Imagina que você tá andando pela floresta fechada na Ilha da Caveira, tentando escapar dos bichos que atacam de cima. E de repente algo grudento começa a cair sobre você vindo das árvores. E spoiler, não é um polvo, tá gente? Você acabou de cair numa armadilha de um estrangulador de vinhas, uma criatura meio planta, meio animal que basicamente tem você no cardápio. Mas como você foi parar nessa situação horrorosa? Enquanto você caminhava, cada passo fez vibrações no chão. As raízes do estrangulador sentiram isso e na hora ele disparou aqueles tentáculos pra cima de você, te enrolando e puxando direto pra barriga, né? Aberta dele. E é lá dentro que você seria digerido vivo por 72 horas. Agora vamos detalhar esse pesadelo todo. No mundo real tem a planta carnívora Venus Flytrap, que ela faz algo bem parecido com insetos, né? Só que sem tentáculos, claro. Depois de preso, o inseto é dissolvido por enzimas específicas que a planta libera. O estrangulador de vinhas funcionaria quase igual, só que muito mais cruel. Assim que você ficasse preso, ele começaria a soltar enzimas capazes de derreter a camada externa da pele, inclusive suas pálpebras. E sim, você ainda estaria muito vivo nesse momento. Com o tempo, essas enzimas iam destruindo os músculos, e lá pelo segundo dia já estariam alcançando seus órgãos internos. Provavelmente você teria morrido antes disso, mas a maior parte das pessoas entraria em choque muito antes das enzimas chegarem tão ao fundo. Depois de 3 dias, o que sobra é apenas uma carcaça, ou melhor, um monte de ossos melados. Agora com o nosso tópico de número 4, temos esmagado até a morte. Se você já tem medo de topar com um felino gigante ou até um tubarão, o que vem agora pode virar seu pior pesadelo. O chacal da morte é considerado um dos animais mais hiperagressivos e por consequência um dos mais brutais da Ilha da Caveira. Segundo o perfil de superespécies feito pela Monarca, ele combina a agilidade de um leopardo com a mordida de um grande tubarão branco. E como se isso já não fosse o suficiente, eles ainda caçam em grupo. Agora a gente vai entender o estrago que essa mordida pode causar. Um tubarão branco ele consegue aplicar 4.000 PSI de força na mordida, o bastante para conseguir esmagar totalmente a caixa torácica de um ser humano. Já o chacal da morte não precisaria nem chegar perto disso. Com uma mordida comum de cerca de 740 PSI, ele já seria capaz de achatar todo o seu tórax superior. Na graphic novel que a gente acabou citando antes, a gente vê a especialista em sobrevivência Helen Karsten sendo a primeira a ser destruída por esses animais ferozes, e tudo acontece em questão de segundos. Mas por mais absurdo
absurdo que pareça, o Chacal da Morte ainda não chega perto do nível do próximo assassino da lista. Se você tem pavor de aranhas, cara, eu acho que é uma boa você talvez pular essa parte. Na Ilha da Caveira vive um inseto gigantesco que literalmente empala as presas por cima. Essa é a Mother Longless, a mãe pernas longas. Essa aranha colossal pode chegar a 7 metros de altura e nas versões do filme e dos quadrinhos ela parece ser ainda bem maior. Se você estiver andando por uma floresta de bambu, é melhor dar uma olhada para cima. Agora vem a parte realmente pesada. Depois que a Mother Longless te empala, não tem aquele lado bom da história, de morrer um pouquinho mais rápido, talvez. Nada disso. O que vem é uma morte extremamente dolorosa. Acredite se quiser, esse cara aqui da imagem ainda estava consciente por alguns segundos, vendo a monstruosidade que estava engolindo ele, enquanto seus intestinos eram sugados pelas pernas ocas da aranha. Para você entender melhor o processo, a perna dela atravessa a garganta da vítima, deixando a pessoa sem conseguir respirar ou gritar, né? E provavelmente lesionando a medula espinhal, o que causa paralisia imediata. Além disso, as pernas da aranha têm pequenos orifícios que puxam os fluidos internos e os intestinos da vítima por dentro. Tudo isso sobe por um canal comprido até o estômago da criatura. E não para por aí. Se você estiver bem embaixo dela, prepare-se para ser coberto por tendões gosmentos que caem do estômago aberto da aranha. Assim como acontece com o estrangulador de vinhas. Esses fios vão te levantar e te carregar para uma cova viscosa, te condenando a uma morte lenta e dolorosa. Os monstros da Ilha da Caveira realmente gostam de deixar um rastro bem desagradável, mas a próxima criatura ainda consegue deixar algo mais exótico para trás. Seguindo para o nosso próximo tópico, temos o transformado em âmbar vivo. Tem um lugar no planeta onde até as árvores parecem querer te devorar. A Ilha da Caveira abriga o maior bicho-pau que já existiu, que é chamado de Spore Mantis, mas nesse vídeo a gente vai chamar ele de Mantis, tá? Na real, o Mantis não é um inseto gigante comum. Ele é um parasita enorme, parecido com uma lesma, que fica escondido dentro de um tronco gigantesco, quase do tamanho de uma sequoia. E essa lesma monstruosa ainda vem com mandíbulas capazes de esmagar ossos sem esforço. Se você irritar o Mantis a ponto dele decidir que você virou o almoço dele, ser triturado vai ser a parte menos vergonhosa de tudo. Depois que seus pedaços forem engolidos, a seiva rica em proteínas do parasita vai começar a envolver tudo até transformar seu corpo num belo e horripilante âmbar cristalino. E o pior, seus restos ficam totalmente invisíveis, como se fosse uma arte macabra exposta para o mundo. No filme Kong e a Ilha da Caveira de 2017, o Jack Champman dá de cara com um mantis bem menor do que os descritos nos perfis de superespécies da monarca, o que indica que aquele provavelmente era um juvenil. Se fosse um do tamanho de um adulto, o Jack provavelmente teria virado refeição do maior bicho-pau do planeta. Agora temos o mastigado até a morte. Pântanos sempre foram um tipo de lugar onde a evolução gosta de fazer experimentos sombrios e tortuosos. À primeira vista, essas criaturas parecem só mais algumas árvores de mangue, mas isso é exatamente o que torna essa forma de morrer uma das mais assustadoras da Ilha da Caveira. Os gafanhotos do pântano usam as pernas que parecem troncos para se camuflar perfeitamente no cenário. Se misturam tanto com a vegetação que é impossível notar a diferença. Mas o verdadeiro pesadelo está na boca deles, parecidas com a de uma lampreia, cheia de dentes afiados apontados para trás. No mundo real, dentes desse tipo lembram os dentes do Tigerfish, lá do Congo, feitos para agarrar presas, segurar com força e causar um nível absurdo de dano. E se você por um acaso tiver o azar de cair dentro da boca dessa criatura, o pior ainda tá bem longe de começar. O trato gastrointestinal do gafanhoto do pântano é praticamente uma caverna inteira forrada de dentes, que ocupa quase todo o corpo dele. E como esses dentes são voltados para trás, nem dá para cogitar a ideia de escapar. Ser perfurado e mastigado por todos os lados te mataria rápido, mas de um jeito tão grotesco que é melhor nem tentar imaginar. Agora vamos para o oitavo tópico, as cavernas flutuantes da destruição. Vamos imaginar que por algum motivo você conseguiu escapar do gafanhoto do pântano e encontrou um refúgio em um pedaço de terra flutuante próximo. Você entra em uma caverna esperando que o perigo já tenha passado, mas então você encontra um crocodiliano do tamanho de um mosasauro que se alimenta de animais e pessoas como você, e que foram enganadas ao achar que aquilo era apenas outro pedaço de terra e árvores flutuantes. Não é exagero dizer que esse monstro provavelmente tem a maior força de mordida entre todas as criaturas da Ilha da Caveira. Isso daí seria suficiente para esmagar você, seus amigos e o seu barco se você tivesse um. Supondo que você não tenha sido destruído por aqueles dentes, agora está escorregando pelo esôfago do animal. Ao cair no estômago escuro e lamacento do seringal, começa a sentir uma dor intensa na pele. Você está sendo literalmente banhado e digerido pelos ácidos digestivos extremamente corrosivos do crocodiliano. Na vida real, os crocodilos eles aceleram sua digestão graças ao sangue desoxigenado direcionado ao estômago.
Esse sangue é rico em dióxido de carbono ácido, que estimula a produção do suco gástrico mais ácido da natureza, capaz de dissolver carne e ossos em tempo recorde. Consequentemente, crocodilianos secretam ácido estomacal 10 vezes mais rápido que qualquer outro animal. E o que será que isso poderia significar para você? Como agora você está no ambiente mais ácido e corrosivo do planeta, você pode imaginar que será transformado em uma pasta sangrenta em questão de instantes. E agora a gente segue para o nosso nono tópico: fervido vivo. O Meyer Squad é um cefalópode gigantesco que vive na Ilha da Caveira. Ele parece uma mistura bizarra de polvo gigante do Pacífico com uma lula. E a sua viagem até a panela pode começar de duas formas. A primeira forma seria pela margem do lago. Chegar perto da beira da água já é pedir para ser pego. Com seus 10 tentáculos, essa lula te agarra com muita facilidade. Como ela vive em água doce, basta você chegar perto o suficiente. Um puxão rápido e você sai da terra direto para o estômago do bicho. Segunda forma, pelo redemoinho mortal. Essa lula tem mandíbulas parecidas com um bico, posicionadas sobre um conjunto muscular que gira numa velocidade absurda. De tão rápido que é esse movimento, ela acaba criando um redemoinho que é capaz de sugar qualquer criatura que estiver por perto, inclusive você. E a sua viagem não para por aí. Agora você está prestes a descobrir como é cair no estômago de uma criatura biotermal. Assim que você passa pela garganta da lula, as queimaduras de segundo grau já começam. Isso porque você passa rente ao saco de tinta interno, que funciona meio que como se fosse uma defesa. A tinta foi literalmente projetada para queimar predadores vivos. Se você, por um milagre, não morrer nesse caminho, aí o estômago termina o trabalho. Além dos ácidos digestivos, você ainda sofre queimaduras de terceiro grau extremamente graves. Nesse ponto você nem sente mais dor, e de certa forma você tem sorte, porque literalmente acabou tudo. No nosso último tópico temos o triturado até a morte. Em Kong e a Ilha da Caveira, o Jack provavelmente teve uma das mortes mais brutais de todo o Monstroverso. E por mais estranho que pareça, ser engolido por um Skullcrawler adulto seria até melhor, em aspas, né, do que a maioria das mortes que a gente viu até agora. O problema é cair nas garras e nos dentes de um Skullcrawler juvenil. Mano, e o motivo é bem simples. Os jovens têm uma quantidade muito maior de dentes voltados para trás do que os adultos. Se um Skullcrawler adulto te pegasse, você provavelmente seria engolido inteiro. Mas com um juvenil, você seria mastigado, literalmente, muito violentamente também, antes de ir para o estômago. Ser pego por um desses mais novos significaria que qualquer tentativa de escapar só iria piorar tudo, porque os dentes voltados para trás iam ficar perfurando seus braços, pernas e o torso o tempo todo. E com tantos dentes assim, é praticamente certo que algum deles acertaria uma artéria, né? O que levaria a uma perda enorme de sangue e logo em seguida a sua morte. Para você ter uma ideia mais clara disso tudo que a gente tá falando, ser devorado por um Skullcrawler juvenil é como ser fechado dentro de uma dama de ferro medieval, só que várias e várias vezes. Depois de eu mostrar pra você todas essas maneiras absurdas de morrer na Ilha da Caveira, você acha que você conseguiria por um acaso sobreviver no bioma mais perigoso que já existiu? Conta aí nos comentários como você acha que se manteria vivo lá. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você quiser ver mais coisas do tipo, lembra de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, agradeço como sempre a sua audiência, fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau!